Magia, no caso, seria uma tecnologia ali que as pessoas podem não ter o entendimento como ela funciona e vão ter essa interpretação de magia. Mas uma tecnologia que você usa sua mente, você usa algo que está além da compreensão dos outros, você vai ser visto como um mago, na minha visão. É só de você estar triste em um dia e conseguir inverter essa polaridade e ficar Pois feliz, é, você tá praticando uma magia, cara. Você tá pois conseguindo é, usar a força da mente para co-criar sua realidade, né? pois é. Então, Até no pior cenário você vai e consegue fazer algo além da compreensão, né? A magia, muitas vezes, se você perceber, né, ela é usada para coisas assim inexplicáveis. Então, situação que você não tem explicação para aquilo é uma coisa mágica, né? Uma coisa, você fez uma magia. Muitas dessas coisas apenas você não tem a explicação para aquilo, mas se aquilo aconteceu, existe uma explicação, né? Então, tudo aquilo que foge à compreensão atual da ciência vai ser visto pelas outras pessoas como alguma coisa mágica. E ao longo da história, inclusive, né, para criar esse padrão normal que conhecemos hoje, ela foi caçada, né? Sabemos aí, em filmes isso é retratado. Então, desde sempre, ou pelo menos desde um longo tempo já, porque no primórdio não era assim, né? No começo, e em alguns momentos também não foi, foi mais livre. Em muitos momentos a magia ela foi caçada como crime. As pessoas que estavam ali falando sobre as leis da natureza, elas foram vistas hereges, ou pessoas que não estavam reproduzindo a fé que era permitida naquela região. Então, tudo que excedia ali a compreensão comum foi caçado, né? Porque isso está totalmente relacionado com o conhecimento verdadeiro, com a verdade do mundo. E a verdade do mundo, ela liberta as pessoas, né? Então, você não quer a liberdade de um grupo, quando você quer aprisionar ali numa cerca, você vai ter que retirar certas verdades, porque senão, né, as pessoas começam a ficar inteligentes demais, começam a ficar poderosas, e muita gente que não está entendendo, tipo assim, ah, mas a magia não existe, duvida e tal. Então é justamente porque se você acreditar, se você entender o seu verdadeiro potencial, o que você pode fazer, quando você sabe manipular a realidade, né, você vai se tornar uma pessoa muito poderosa. Isso para alguns é um problema, imagina, é, bilhões e bilhões de pessoas com poderes, né, poderes em todos os sentidos, né? Pessoas que possam, como o Daniel também comentou, mudar o seu humor, desenvolver a sua mente, controlar. Então, pessoas que não vão ceder facilmente, né? A alguns hábitos negativos, pessoas que vão estar sempre voltadas para o desenvolvimento. Isso, para as pessoas que estão no controle, é um grande problema. Então, quando você desacredita, né? Pense bem se não querem, na verdade, esconder de você o seu verdadeiro potencial. exatamente. A magia estava atrelada à sabedoria, né, mano? Os magos, eles eram pessoas que tinham um conhecimento, uma sabedoria acima das pessoas, digamos, normais, assim, né? Devido aos treinos, às práticas, aos estudos. Então havia esse misticismo em torno deles, justamente porque para as pessoas que eram consideradas normais, né, ou que na verdade não tinham muito acesso a esse conhecimento, eles tinham umas capacidades que para eles eram incompreensíveis, então eles acabavam tendo esse misticismo em cima. Mas hoje, com as informações que a gente tem, né, tanto no YouTube, em Daquila, em outros lugares, na verdade a gente acabou descobrindo que essa questão da magia seria, mas na verdade, uma tecnologia atrelada à mente, né? Que através do desenvolvimento da nossa mente a gente acaba conseguindo produzir esses fenômenos. Fenômenos físicos, fenômenos paranormais em si. E até o que o João falou, É a mente realmente humana. havia decretos em reinados para proibir a magia, para caçar. As pessoas que tinham esses estudos, essas práticas, eles eram enforcados, queimados. Então É, houve uma caça muito forte aí. então, no que eu tava falando ontem, né, ou agora há pouco, né, Rodrigo, sobre o sistema NB, né, galera? Então, as religiões, elas buscaram, essas pessoas que eram paranormais nessa época e tal, fizeram inquisição justamente para tirar essas pessoas do páreo, para que elas não passassem para mais pessoas o conhecimento, para que outras pessoas também não pudessem mais produzir magias e fenômenos paranormais, e acabaram fazendo aquela pressão pesada, matou gente, preso e etc. Mas hoje em dia, ainda bem que é outras épocas, né? Aceitar mais e as coisas estão acontecendo, as pessoas estão vendo as coisas acontecerem, então a aceitação é maior, né? Por mais que ainda haja as religiões sejam pesadas ainda até hoje, né? Com esse negócio ainda de pessoas que produzem poderes paranormais, mas hoje é mais tranquilo, né? As próprias religiões, elas são repletas, né, de situações que pessoas moldaram ali a matéria, usaram suas habilidades mentais, né? O próprio Cristo e Pois é. todas as pessoas ali em volta dele, né? O tempo todo ali eles utilizam, como o Rodrigo falou, e também a sua biotecnologia mental, né? Que a mente humana é a maior tecnologia que tem. Até hoje, nenhum robô nunca conseguiu chegar próximo e nunca vai chegar, né? Que quem criou isso daí tem uma tecnologia muito superior.
E é isso. Tá em todo lugar, não é à toa, tá em vários livros, em várias histórias, né? Muitas questões aí que tratam como fantasia. Então o sistema ele passou a chamar de fantasia a verdadeira realidade, né? No intuito de fazer com que você desacredite daquilo. Então, hoje em dia eu percebo que um filme que teoricamente seria colocado ali como um filme de fantasia, muitas vezes ele é muito mais real do que uma novela das 8 que você vai botar para assistir ali, porque o que passa na televisão é o mundo fabricado para que você acredite nessa Matrix, né? Então, a Matrix é justamente isso, uma nova realidade colocada em cima da real, né? Um campo ali de bloqueio de você enxergar o que realmente existe. Então é isso. É, igual você falou, João, muita série, muito filme. É que o sistema ele acaba dando uma pitadinha para as pessoas também saberem que tem aquilo ali também. Então eles acabam colocando em séries, em filmes, sei lá, Harry Potter, Avatar, o que for. Coisas que pra gente saber que existe, mas saber que vai ficar pensando que é longe, que é utópico. Mas então o que você falou, muito melhor ver uma série ou um filme que vai te trazer conhecimento. Às vezes você acha que é muito surreal aquilo e tal, mas vai te trazer muito mais conhecimento do que uma novela da Globo, né? Ou Record, SBT, o que for. E acho até que, por estar no nosso inconsciente, né, que a gente tem essas capacidades, isso acaba atraindo a gente ficando preso nisso aí. Justamente por inconscientemente a gente sabe que a gente pode e a gente fica atrelado a essas ideias por a gente meio que se reconhecer, né? Reconhecer o que a gente é capaz daquilo. Mas o sistema joga como fantasia nesses fenômenos. É. E tem aquela coisa também, a melhor forma de esconder algo que é real é na frente de todo mundo ali, mostrando uma historinha e tal. Então, meio que eles usam esses elementos que são da realidade ali, do conhecimento da ciência hilarial, dos dimensionais, para fazer tramas, muitas coisas relacionadas à mitologia, mas é meio que vai num roteiro ali que é cheio de programações também, de você deixar isso muito distante, fora da nossa realidade, compreensão, assim. Que eu queria só completar o que vocês estavam falando sobre os filmes ali, né? De certa forma também, se você parar para pensar, eles colocam muitos elementos assim e sempre fazem sucesso, né? Muito sucesso, coisas relacionadas a algo sobrenatural. Talvez porque justamente na memória ali das pessoas, em alguma coisa dentro delas, tem ali as leis da natureza, né? As leis universais. Então, quando você traz todos esses elementos, é natural que seja interessante, porque faz sentido, entendeu? Faz mais sentido. A vida, com a presença de certas leis ali, de certos elementos, ela se torna mais interessante para as pessoas que, na época da sua existência, elas viveram com aquilo, sabe? Então, principalmente para essas pessoas. Se você parar para analisar também, muitos desses filmes aí são pessoas que compreendem essas leis, que sabem disso que a gente está falando, pessoas como nós, né, que têm interação com tudo isso e às vezes querem deixar ali, de alguma forma, uma participação, um legado ali na influência mental ali das pessoas, né? Criar ali um filme, uma história para passar alguma mensagem, né? Como todos nós, em algum momento, antes de saber tudo que fomos conhecendo aí com o tempo, lá atrás fomos, vamos dizer assim, conectados com essas informações através de filmes, através de livros que trazem tudo isso, histórias, né? Então é muito importante também isso. Aquela Com questão certeza, do. tem até um filme uma série interessante sobre isso, que é aquela do Merlin, né? As Aventuras de Merlin, se não me engano, que ela traz justamente essa situação, né? Tem um reino onde as pessoas que desenvolvem habilidades, elas são tratadas como criminosos, é completamente proibido, né? E ali você consegue sentir um pouco de como era no passado. Aquelas pessoas que desenvolviam ali, que tinham uma paranormalidade, né, uma habilidade mental muito aflorada, energia de Kundalini, que tinha essa facilidade, elas tinham que viver ali à margem da sociedade, esconder, né, entra muito nessa questão também aí, uma confusão que muitas pessoas fazem sobre os magos negros, né, a magia e tudo mais, aquelas pessoas com capuz, né, os caras andavam aqui assim na rua, né, capuzado, com a capa preta. Na verdade, essas pessoas não têm nada a ver com o que muitas pessoas pensam, né? Ali era apenas pessoas que estavam pesquisando, não podiam falar a respeito desses assuntos, e elas utilizavam essas roupas para poder não serem vistas quando elas estavam indo para os lugares onde elas, né, estudavam ali sobre esses mistérios. Isso é muito, muito importante, né? Ver como a narrativa ela foi criando e foi direcionando as pessoas, né? Até coisas simples, pessoas que eram, às vezes, sabiam receitas de remédios ou de certas medicinas, acabaram sendo caçados por isso também. Teriam Tem um alguma conhecimento pergunta aí, pessoal, que além. tá em aberto aí para a gente responder? Não, só citando Ô, galera, uma fala do Miguel aqui,
por O Senhor dos Anéis, por exemplo. Todas essas ficções, filmes, séries, animes também, a maioria deles, na verdade, usa a base desse conhecimento que a gente está falando sobre, né? O conhecimento oculto, para justamente montar essas ficções. Então, quando a gente acaba estudando sobre isso, a gente vê em filmes, séries, animes, várias simbologias que remetem justamente a esses conhecimentos. E eles falam, tipo, das mitologias ali, dos conhecimentos dimensionais, falam de certa. O Tolkien, por exemplo, que é o criador do Senhor dos Anéis, o do Hobbit, ele bebeu muito dessa fonte aí, das mitologias nórdicas, celta, os contos arturianos, a própria Grécia em si. Então sempre teve tudo isso aí nesse cenário de fantasia, de RPG, meio que elementos que falam justamente dos mitos que, na verdade, eram contos do passado, né? De um passado que virou fantasia, mas que, na verdade, eram narrativas ali de uma história que era verdadeira. Sim, até o Avatar também, o Avatar o Azul, do James Cameron também, que aquele cara, velho, pra ele ter criado aquele filme, sinceramente, ele tem que ter muito conhecimento, velho, porque não é possível. Não só o Avatar, mas é que você falou, Star Wars, Senhor dos Anéis, todos esses filmes, todas essas séries, todos. Tem uma nova na Netflix ali que é Descobrindo Bruxas. Cara, todas essas dão um pouquinho, um spoilerzinho assim pra gente, sabe? Tipo assim, ó, isso existe aqui, mas é fantasia, não vai nessa onda não. Só que aí quando você começa a estudar e você vê que o negócio é verdade, você fala, porra, peraí, os caras tá passando alguma coisa aí, quer passar alguma coisa pra mim, mas eu não sei o que que é, né? E, enfim, elas dão muitos spoilers, esses spoilers são bons, porque dá uma brida tipo, na mente da população, né? A galera acabou olhando e falando, será que isso existe mesmo? Sabe, tipo Harry Potter, por exemplo. Pô, a galera olha e fala, mano, será que isso existe mesmo? Sabe, muita gente do mundo inteiro virou fã, né, da série, e olha e fala, velho, e se acontecesse isso mesmo? E se fosse assim pra mim? As pessoas começam a buscar por si só, né, a partir de ver esse entretenimento, né? Então, de certa forma, não é tão ruim, né? É bom que E fazendo só uma alusão, assim, a esse comentário do trailer, né? Tipo, essa questão essas afirmações para desbloquear a paranormalidade. Eu acho até que você tá em contato com esses filmes, essas séries, você vai entrando nesse mundo, né? E aquilo vai se tornando provável para você. Então, por exemplo, você consumir um conteúdo desse sentido, você vai começar a ter coisa no subconsciente que vai desbloqueando ali, e até você começa a pensar mais nisso, e justamente nisso você vai começar a desbloquear essa questão. É algo que aconteceu para mim de forma prática, assim, foi quando eu comecei a procurar esses conteúdos, mais relacionados à data, principalmente, e eu comecei a, de fato, tentar ver, por exemplo, o que o Daniel falou no início da live, ficar no escuro. Quando eu estava em contato com esse conhecimento e fui na prática, eu comecei a ver luzes diferentes ali no ambiente, entendeu? Coisa que se eu talvez eu não tivesse procurado e tido esse conhecimento, eu ia estar fechado para essa questão, entendeu? Então eu acredito sim que você está em contato com a ficção, o filme, e até esse sentido que você falou de afirmações positivas, vai sim desbloqueando essa questão.